Oi, gente, voltei. Hoje, basicamente, a gente vai falar um pouco dos direitos que a gente tem, tá? Por ter o problema de hemodiálise. E também vou ter alguns comentários com relação aos grupos que eu tenho visto aí no YouTube, que tem dado um bom exemplo aí para todo mundo, e eu quero continuar com esse exemplo, tá? Então, até já, que a gente já volta. Bom, gente, primeiro eu vou pedir para vocês darem seu like, se inscreverem no canal para que a gente possa estar conseguindo repassar isso para mais pessoas, tá? Então, realmente para a gente poder alavancar o canal, a gente tem essa necessidade. Então, eu conto com vocês para darem um like, compartilhar com os amigos para que a gente consiga viralizar esse vídeo. Então, a princípio, nós vamos falar sobre os direitos, tá? Então, quais são os direitos que a pessoa que faz hemodiálise tem? Então, por exemplo, seria a parte de passe livre, tá? A gente tem condições de pegar ônibus, tanto municipal como interestadual, indo na prefeitura, né? Através da prefeitura a gente se informa da onde que tem, que normalmente cada cidade trabalha de uma forma. Mas a gente apresentando os laudos que a gente tem essa condição. Algumas cidades, inclusive, dão um privilégio, que no caso aqui na minha cidade, que é São José dos Campos, a gente consegue até um carro, que é o tipo Uber, que ele vem aqui, me pega e me leva e me traz. Inclusive até quando eu tenho qualquer coisa ligada à saúde, eu posso utilizar desse serviço que é através da prefeitura. Mas isso também em função de algumas situações. Eu, por exemplo, tenho um problema de visão, eu tenho um problema para andar e tal. Então, em função disso, eu tenho um carro. Se eu não tivesse esses problemas, eu teria o ônibus que eu poderia fazer esse tipo de coisa. E eu estive olhando, algumas cidades aí pelo Brasil, pelo interior do Brasil, fornecem vans para poder fazer hemodiálise. Então, a gente tem esse direito de cobrar isso da prefeitura. O direito, inclusive, dos tratamentos em si de hemodiálise, tá? Com parte de remédios que são caros. Assim, o Estado ele tem que fornecer isso, é um direito nosso, é um direito do cidadão. Uma outra coisa é a isenção. A gente tem isenção do IPTU. Tá, e da taxa de lixo. Então, é uma taxa que às vezes pesa bastante para nós, pessoas que são aposentadas, por exemplo. Eu falo assim, então se você for colocar aí 100, 200 reais de taxa por mês que você tem que pagar, ela acaba pesando bastante. Então, é só procurar a prefeitura e pedir isenção através da comprovação que você é um crônico, né? Você tem um problema renal. Então, isso acaba nos dando esse direito. Uma outra coisa seria auxílio-doença. A gente também pode pegar pessoas que não têm condições de trabalhar, então ela pode estar solicitando auxílio-doença, porque como a gente tem que fazer isso 3 vezes por semana, tem empresas, por exemplo, que ela não concorda. Então a gente faz a solicitação do auxílio-doença, você passa a receber esse valor. Inclusive até você pode tentar uma aposentadoria, um pouquinho mais difícil, mas é possível. Então, para isso, você entra em contato com o SUS, normalmente é feito pela internet, você vai agendar, vai lá, ver todas as informações que você precisa para isso, e a partir daí você vai entrar na documentação para poder pegar. Se por um acaso você tiver algum problema, estiver dificultando, aí existem os advogados que você pode estar contratando, mas eu digo primeiro você tentar ir lá direto, que muitas vezes a gente consegue até com uma certa facilidade, tá? Uma outra coisa seria a aposentadoria por idade. A gente tem condições também de fazer essa solicitação de aposentadoria por idade em função do problema que a gente tem lá. Tá? E também tem a parte de IPI e ICMS, que eles falam BCP, que dá o direito também num desconto na compra de carro zero. Tá? Carros até 30 mil, até 70 mil reais, a gente tem quase 30% de desconto na compra do carro zero. Então isso é uma coisa também que você indo na concessionária, a própria concessionária já pode te dar as indicações do que você vai precisar ou não. Então tudo isso é sujeito à perícia, mas a gente que tem esse problema renal, não é tão difícil você fazer essas comprovações. Tá? Então basicamente é isso, procure as suas prefeituras, no caso, ou o INSS, e no caso do INSS seria o SUS, e faça essas perguntas para que eles possam esclarecer melhor por estado, tá? Que a gente tem que analisar com relação a isso.
Como o vídeo tem uma repercussão assim a nível nacional, então fica difícil a gente taxar cidade por cidade. Então, basicamente, eu estou passando para vocês no geral. Uma outra coisa aqui que a gente vai falar bastante seria a parte de sobrevivência, tá? Nós vamos estar conversando nessa questão, como sobreviver a esse problema que a gente está tendo, tá? Então até já, deixa seu like aí, bata o sininho para você ser notificado e a gente já volta daqui a uns instantezinhos. Então, gente, a grande questão é essa. É difícil essa doença. Essa doença realmente ela consome a gente aos poucos. E agora que a gente está convivendo com essa época de pandemia, está mais difícil ainda, porque a gente tem que ficar em casa em função da comorbidade. E você em casa fica pensando besteira automaticamente. Eu falo assim, então, é óbvio que pessoas às vezes, vamos dizer, até escutando uma música, ela acaba ficando sensível e começa a pensar em besteira. E a gente também tem visto também muitas pessoas que firmam, né, no que pensam, no que querem. Então a gente vê muita palavra no YouTube de guerreiro. Eu sou um guerreiro. Eu já sou pensando muito assim, eu sou um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente, porque eu quero sobreviver a isso. Tá? O guerreiro, ele pode cair numa batalha. O sobrevivente não. O sobrevivente é aquele lá que ele acredita que ele vai sobreviver em qualquer tipo de aspecto. É falar em qualquer batalha. Então, eu acho que a gente tem que levar muito por isso. Nós somos sobreviventes. Nós batalhamos para ser sobrevivente. Então, nós estamos vivendo uma doença, vamos dizer, essa parte pandêmica que é muito complicado, ainda até mais do que a gente tem. Mas a gente está levando em consideração que a gente tem um dia a dia até mais arriscado do que o normal. Então a gente tem que sobreviver sobre isso. Então eu me apego muito na religião. Então eu acredito que todo mundo tem que se apegar em alguma coisa. Então eu acho que quem está se apegando em Deus, por exemplo, falar assim, ele está conseguindo passar com mais facilidade. Outros estão se apegando em outras religiões. E também é muito bom. Tá, a gente não vai discutir aqui qual região é melhor do que a outra. Eu falo assim, e existe aquela famosa religião que é a religião família. Eu falo assim, a gente tem que ter essa família por perto. Eu falo assim, é muito importante. Eu falo assim, porque hoje eu vivo em função da minha família. Eu falo assim, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, e apesar dos dois serem casados, mas eu vivo em função deles. Então eu acredito muito que eu tenho que ficar em pé para justamente colocar eles também de pé, porque eles também vão ter muitas dificuldades e eles vão precisar de alguém para poder dar esse apoio. Então eu estou hoje, praticamente meu trabalho é em cima disso, em cima da minha parte psicológica, que é complicado. Então eu até tenho entrado em alguns grupos do YouTube e eu tenho visto muita gente que tem levado a vida legal mesmo. Eu falo assim, algumas viajam, outras inclusive com vídeos na praia, vídeos no campo, eu falo assim, com familiares, vídeos inclusive até de pessoas fazendo hemodiálise e acreditando que aquilo lá é a sobrevivência dela. E a realidade é essa, a gente tem que começar a aprender a conviver com o problema. Tá? Então, gente, não vamos abaixar a cabeça, vamos colocar a cabeça no lugar, vamos verificar que a coisa é difícil, mas não é impossível. Vamos dar valor às coisas simples da vida, tá? Que é a partir daí que a gente vai conseguir levar a vida muito mais fácil. Se apeguem a alguma coisa, olhem ao seu lado, olhem ao seu redor. Tem muita gente que está em situações muito mais difíceis do que a gente. Tá? Assim, às vezes até na questão não é nem tanto a saúde em si, mas eles têm outros problemas sérios. E o nosso, eu falo assim, é uma situação que ainda é contornável. Eu falo, é difícil, mas é contornável. A gente tem que se dedicar 3 dias na semana, que não é fácil, 4 horas ali sentado na máquina não é fácil, alguns inclusive até todos os dias. Mas mesmo assim, a gente está vivo. A gente tem condições de olhar para cima e a bênção, e pedir a bênção e agradecer. Nós estamos aqui. A gente já poderia estar já do outro lado, e nós não estamos. Então, gente, força, tá? Deixe seu like,
continua se inscrevendo, não deixe esse canal apagar. A gente tem visto que tem gente que precisa de um pouquinho de uma palavra amiga e eu quero ser essa palavra através de vocês. Tá? Então compartilha com as pessoas, compartilha com seus amigos, vamos fazer viralizar, tá? Dê seu like, faça novamente, assim, aperta aquele sininho para você ser notificado de outros. Eu tenho a agradecer inclusive até outras pessoas de outros países aí que têm entrado, têm visto o nosso vídeo e têm gostado, tá? O pessoal de Portugal aí, um abraço. E o pessoal aqui do Brasil, aqui, que tem acompanhado, inclusive de todo o Brasil, um abraço para todo mundo e até a próxima, tá? Um abraço para vocês.